Então, agora a gente vai resolver as questões das atividades, né? Atividade 3 e atividade 4 do livro. Então, a atividade da página 59. Olha só, veja o desenho de uma borracha e de uma tampa de caneta. Então, olha só, o que vocês puderam comparar aí nessas duas medidas? E uma pequena e a outra maior. Qual que é a medida da borracha? 4,5. E qual que é a medida da tampinha de caneta? 8,5. Será que é 8? Ó, vamos contar a medida da tampinha? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros e 48 milímetros, tá? Então, olha só, qual a medida do comprimento de cada um desses desenhos? Do 2 ao 3, nós temos 1, não é? Do 3 ao 4, nós temos 2. Do 4 ao 5, nós temos 3. Do 5 ao 6, nós temos 4. Do 4 ao 7, nós temos 5. Aí depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros. Então, aqui não tem o centímetro completo. Tem 8 milímetros, né? Então, se tem 8 milímetros, tem 5 centímetros e 8 milímetros. Então, olha só. Porque aqui, ó, ele não está começando o cálculo da tampinha lá no início da régua. Ele já está começando lá no número 2. Vocês perceberam isso? A borracha, ele está começando a contar desde quanto? Desde o 0. Então, o primeiro centímetro aqui é o 1. O segundo centímetro é o 2. O terceiro, o 3. O 4 e meio. 4 centímetros e meio. Então, aqui ele está começando lá do início da régua. Porém, a tampinha, ela foi colocada lá no início? Não. Então, a gente precisa ficar atentos, né? Com essas condições dos problemas que são colocados para que nós possamos resolver. Vocês acham que ele colocou aqui esse problema, né? Para a gente resolver proposital ou por um acidente? Foi proposital. Para quê? Para vocês utilizarem a mente, para raciocinar, então, encontrar a solução, né, dessa questão. Então, 10 milímetros, nós sabemos que equivale a 1 centímetro. Então, cada tracinho, né, aí dessa régua, começando lá do 0, equivale a 1 milímetro, não é? Então, 10 milímetros corresponde a 1 centímetro. 10 milímetros corresponde, então, a 1 centímetro. E 10 centímetros equivale a quê? 10 milímetros equivale a quê? Isso, a gente vai começar a responder então agora. Olha só. Qual é a medida de comprimento de cada um dos desenhos? Nós descobrimos que o primeiro equivale, né, da borracha, a quantos centímetros? Quantos centímetros o primeiro? 4,5. 4 centímetros e meio. E a tampinha da caneta? 5 centímetros e 8 milímetros, não é? Então, vamos descobrir se é isso mesmo? A questão A. Que instrumento de medida está sendo usado nas medições mostradas nas figuras? O que está sendo utilizado? A régua, né? Então, a régua, ele é um instrumento, né, de medidas, né, para medir. Questão letra B. Quais unidades de medidas você reconhece nas medições com esse instrumento?
régua, nós conseguimos medir o quê? Tudo. Metros, centímetros. Nós conseguimos reconhecer, né? Aqui está sendo apresentado para nós quais medições? Não. Na régua, quais medições? Centímetros. Centímetro e milímetro. Aqui nós está sendo apresentado o metro nesse momento? Não. Aqui está sendo apresentado para nós o centímetro e o milímetro. Então, quantos milímetros correspondem a 1 centímetro? 10 milímetros, né? Se por acaso você chegar na sua casa, né? E falar para sua mãe, quantos milímetros tem 1 centímetro? Você vai conseguir responder? Vai? Então, olha só, prestem atenção, isso daqui é para a vida de vocês, tá? Vocês precisam aprender isso daqui, porque quando vocês estiverem no 6º ano, vocês vão utilizar. Quando vocês estiverem no 7º ano, vocês vão utilizar essa aprendizagem de vocês. No 8º, no 9º, no 1º, no 2º, no 3º, na faculdade. Vai precisar de saber isso aqui, ó. Principalmente como acontece o processo de conversão, tá? Então, olha só. Quantos milímetros correspondem a 1 centímetro? 10 milímetros. Observe as marcas das réguas e complete as frases. A medição do comprimento do desenho da borracha inicia em qual marca? 0 centímetro da régua. E termina em qual marca? Termina em 4 centímetros e... Olha só, ele inicia no 0, não é? E termina na marca de centímetros 4, não é? Sim. E quantos milímetros? Vamos contar? Olha só, depois do 4 aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem 4 centímetros e 5 milímetros, gente. Meu amor, ele está falando da medição que está sendo apresentada através da borracha. Através do desenho da borracha. Então, essa medição começa no 0, termina na marca 4, ao se falar dos centímetros, e na marca 5, ao falar dos milímetros. Então, o comprimento do desenho da borracha mede quanto? 4 centímetros. 4 centímetros e 5 milímetros. Ou, na conversão aqui, ó, milímetros para centímetro, eu tenho que dividir o quê? Eu tenho que dividir por 10, não é? Então, olha só. Aqui vem falando, ó. O comprimento do desenho da borracha mede 4 centímetros e 5 milímetros. Ou 45 milímetros. Por quê, professora? Eu vou pegar os 40 e vou dividir 2 vezes. Não é? Porque a conversão não é ao contrário. Eu vou pegar 1 milímetro, vou dividir por um decímetro. E o decímetro para o centímetro. Então, eu vou dividir ele 2 vezes. E então, eu vou chegar ao resultado de 45 milímetros. Você está em qual?
tiverem dúvida, me chamem, por favor, porque eu estou falando, explicando para vocês, e aí vocês precisam acompanhar. Se não acompanhar, precisa me chamar. Olha aí. Olha aqui. Não, cadê a resposta? Vou só pausar aqui um pouquinho para mim poder estar ajudando os meninos aqui na sala, tá? Calma aí. Então, olha só. Nós vimos a medição do comprimento do desenho da borracha. Agora, nós vamos ver a medição do comprimento do desenho da tampa de caneta, né? Então, olha só. Qual que é a marca que começa, a marca, né, da régua que inicia a contagem da tampinha da caneta? 2 centímetros. Então, diferente da borracha que começa com 0, não é? Então, começa com 2. E termina em qual? Na 7, né? Termina no 7, porque para ela terminar na 8, ela teria que então estar completa os centímetros. Mas a contagem parou lá no milímetros, entendeu? Então a gente vai contar como 7 centímetros e quantos milímetros? 8 milímetros. Ok? Então o comprimento do desenho da tampa de caneta mede 5 centímetros. Por quê? Vamos contar? Eu contei lá no início para vocês. Para ele estar contando 7, ele teria que começar lá no 0. Porém, ele começou em qual? No 2. Então, 2 centímetros já são eliminados ali. Vamos ver? Ó, do 2 ao 3 é 1. Marquem aí no caderninho de vocês, lá em cima lá. 2. No 3, vamos contar quantos centímetros? 1, não é? Então, 1 no 3, 2 no 4, 3 no 5, 4 no 6, 5 no 7. Então, se deu 7, né? Não deu os 8 completos, então nós temos o quê? 5 centímetros. Não. Para dar 1 centímetro, Rogério, tem que começar a contar então, né? Esses pontinhos que tem ao meio. Então, a partir de 10 que vai contar 1. Então, começou no 2. Mas para chegar a 1 centímetro, nós temos que contar do 2 ao 3, não é? Porque se eu começar lá pro 2 já contando a 1, eu não estou contando nenhuma quantidade de centímetros, entendeu? Então, nós temos 7 centímetros e 8 milímetros. Então, o comprimento do desenho da tampa de caneta mede o quê? 5 centímetros e 8 milímetros. Ou 58 milímetros. Aqui, por exemplo, né? Se eu utilizasse outra unidade de medida, deixa eu ver se eu tenho um clipe aqui. Olha só, eu tenho um clipes aqui. Se eu, por exemplo, pegar esse clipes, né, que é a medida dele, aí eu colocar ele para ser medido a partir do número 4. Eu vou contar os 4 que foram para trás ou eu vou contar a medida para frente? Para frente, não é? Então, a partir do 4 até o 5, eu vou contar quantos centímetros? Do 4 ao 5? 1 centímetro, não é? Então, do 5 ao 6 eu conto mais quantos?
Mais 1. Então, do 4 ao 6, eu tenho quantos centímetros? 2 centímetros. E assim por diante. Então, se eu posicionar ele lá no número 0, aí sim. Aí eu vou começar a contar 1, 2, 3, né? E assim sucessivamente. Porém, se eu posicionar, isso aqui, gente, é uma situação problema, porque na maioria das vezes começa a contar do 0. Mas se vir uma questão, né, com atividade para vocês, podem ser que essa questão comece dessa forma. Porque ele quer descobrir se você realmente sabe o que é 1 centímetro, se você realmente sabe o que é 1 milímetro, se você realmente sabe o que é 1 metro, se você realmente sabe o que é 1 quilômetro e assim por diante, tá? Vamos então para a atividade número 4. Pode. Júlia caminhou 1,5 km até o trabalho. Na volta caminhou 1,5 km para ir à padaria. Em seguida, 800 metros para ir à farmácia e mais meio quilômetro para chegar à sua casa. Então, Juliano caminhou mais na ida ou na volta de seu trabalho? Na volta. Quantos metros Na Juliano volta. caminhou ao todo? 3.000 Vamos descobrir? 3.300. Olha só, quais são as unidades de medidas que aparecem na atividade? Quais são as unidades de medidas que aparecem na atividade? 800 metros. As unidades de medida que nós vimos lá naquela outra atividade foi o quê? Foi centímetro e milímetro. Então, quando fala nas unidades de medidas aqui desse problema, o que a gente vai entender? Metros Quilômetro. Metros e e quilômetros. Então, quilômetro escreve com o que, gente? Q-U-E, quilômetros. Pro. Na letra do compreender quilômetros, né? Quilômetros e metros. Então, olha só. O que vai ser preciso para obter a distância em metros percorrido por Juliano na volta de seu trabalho? Para poder descobrir esses números, nós vamos precisar fazer o quê? Adição. Nós vamos precisar fazer o quê? Adicionar as distâncias percorridas. Então, nós vamos adicionar as distâncias percorridas. Nós vamos utilizar a unidade de medida de quanto? De quê? De metro. Então, nós vamos adicionar, coloquem aí, ó. Nós vamos adicionar as distâncias percorridas utilizando a unidade de medida de metro. Iremos adicionar as distâncias percorridas, porque a gente precisa somar, não é? Nós não precisamos... Meio quilômetro é 500 metros. Isso. Nós vamos adicionar as distâncias percorridas de ida e volta, né? E vamos então utilizar a unidade de medida do metro. Ó, vou colocar aqui, ó. Adicionar as distâncias percorridas utilizando
quantidade que ele caminhou? Porque está representado assim, ó. 1 quilômetro, né? E o 2. Aqui é uma fração, não é? Então, qual que é? O que está mostrando aqui para nós? 1 por 2. Mas o que seria esse 1 por 2? Porque nós sabemos que é 1 por 2 quilômetros. Então, aqui é 1 quilômetro. E o que significa esse 2? Alguém de casa aí sabe? O que significa esse 2? Então, 1 quilômetro equivale a quantos metros? 1000 metros. Quando está representado assim, é 1 quilômetro e meio, tá? Porque aqui é 1 meio. Quando a gente vai lá no estudo da fração, esses números aqui, nessa forma fracionária, significa 1 meio. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E meio metro equivale a quanto? Então, 1 meio equivale a quanto? 1.500, não é? Então, esse meio aqui está equivalendo a quanto? 500 metros. A 500 metros. Olha só. Então, Juliano caminhou quanto? 1.500 metros. Ó. Quanto que ele caminhou para ir ao seu trabalho? 800 metros. Juliano caminhou 1,5 km na ida ao seu trabalho. Então, quanto que ele caminhou para ir ao seu trabalho? Hã? Prestem atenção. Juliano caminhou. Lê lá para mim. Lá no texto de vocês, lê. Lê o texto lá para mim, Rogério. Juliano caminhou 1,5 km na ida até o trabalho. Pronto. Então, quanto que ele caminhou até ir ao seu trabalho? 1,5 km. Então, coloquem aí. Então, olha só. Quantos metros correspondem a 1 quilômetro? 500. Não, 1000. Quantos metros? 1000. 1000. Coloquem aí, ó. Tem a pergunta aí, vocês estão vendo? Quantos metros equivalem a 1 quilômetro? Quero que todos respondam. Quantos quilômetros? Quantos metros? 1000. 1000 metros. Então, 1000 metros mais. No caso aqui vai por quanto? Mais 500? Quantos que vai colocar aqui na metragem de baixo? Vai colocar, se é 1,5, Rogério, vai colocar quanto? 1000 mais 500. 1000 mais 500. Então, 1000 mais 500 vai dar o quê? 1500. Então, Juliano, ele caminhou quantos metros até seu trabalho? 1.500 metros, isso mesmo. Então, na volta, Juliano caminhou qual quantidade em metros? Na volta é 500 mais 500 mais 800. Isso mesmo, 500 Mais 500 mais 500 500 mais 800. mais 800. 1.800. Vai dar qual resultado? 1.800. 1.800. 800. Então, se 1.800 é aqui como? Qual que é o valor aqui que nós encontramos? 1.800.
caminhou mais no percurso de ida ou de volta? De volta, não é? Então, olha só, vamos calcular a distância total em metros do percurso de ida e de volta. Nós temos que somar o quê? 1.500 mais 1.800, 3.300 metros. Então, qual que é a quantidade total que ele percorreu? 3.300 metros. Isso mesmo, então ele percorreu 3.300 metros, tá? Então, meninos, a gente vai parar por aqui, por essa aula. E eu vou estar passando a outra atividade para vocês depois do intervalo, tá? Eu vou estar postando essa correção lá no grupo.